Bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos ao Pod CCC. Eu sou o Arthur Nascimento, o apresentador do podcast. Bom, hoje a gente trouxe um esporte com o tema do nosso podcast. O esporte se chama triatlo. Para abordar de forma detalhada, o tema trouxe especialistas nos assuntos. Fábio Henrique e Enísio Queiroz. Vocês poderiam dizer os tópicos que vocês vão falar? Claro. Claro que sim. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes. E eu, Fábio, vou falar sobre o que é o triatlo, qual é a história do triatlo, qual é o objetivo do triatlo e como é praticado, e também quais as regras do triatlo. Nossa, caraca, bastante coisa. Eu não sabia escrever isso tudo, não. Nossa, que interessante. Beleza. Enísio, você pode falar os seus também? Galerinha, beleza? Hoje estamos aqui no Pode CVC, mais uma vez não, né? Que é o primeiro podcast. Com temas que eu irei abordar são quais as modalidades que formam o triatlo, quem pode praticar, quais os benefícios que ele traz e quais figuras conhecidas que praticam o triatlo e como é a situação dos investimentos no triatlo. Caraca, tô vendo que esse debate vai ser da hora, hein? Então, Ó, já a gente volta, tá? Vai passar só a introdução aí pra gente. Olá, ouvintes! Voltamos com o podcast e vamos começar com o debate, o do triatlo, com o especialista Fábio Henrique. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo bem? Tá bom, ó. O que é o triatlo? Bom, o triatlo é a junção de 3 modalidades olímpicas: natação, ciclismo e corrida. Não existe um intervalo entre elas, porque existe muita resistência dos mais de 1 milhão de praticantes ao redor do mundo. Este número vai de atletas profissionais com foco em medalhas e amadores que buscam a boa forma física ou simplesmente o prazer. Ah, então pode fazer se quiser mesmo, né? sim, claro. Tá certo. Qual que é a história do triatlo? Bom, a origem do triatlo se deu nos Estados Unidos, especialmente em um clube de atletismo em San Diego. No ano de 1974, o técnico decidiu, durante as férias dos atletas, passar um treino que incluía ciclismo e natação para os atletas cumprirem durante o seu descanso. Caraca, um esporte totalmente. Uma brincadeira se tornou um esporte olímpico. Do nada. É incrível. Aí vai, bora. Quando os atletas retornaram de suas férias, o técnico faz um teste, com o intuito de conferir se eles haviam cumprido com o programa. O teste era composto de 500 metros de natação, 12 km de ciclismo e 5 km de corrida. A brincadeira foi um sucesso e foi repetida no ano seguinte. Assim surgiu o triatlo, que passou por algumas reformulações até tomar sua forma atual em 1982. E ele passou a entregar o quadro olímpico apenas no ano 2000. Que Tá certo. interessante, Nossa, na moral. Então em 2000 ele já virou um esporte olímpico de verdade, né? Sim. Com certeza isso aí é um esporte que era pra ser muito bem conhecido. Pô, muito, cara. E nem é tão conhecido assim, né? Exatamente. Aí, ó. Qual é o objetivo do triatlo, Fábio? Como que ele é praticado? O triatlo é uma competição atlética de endurance, composta por 3 desportos distintos: natação, ciclismo e corrida. Estas atividades têm de ser cumpridas num único dia, e as distâncias a percorrer pelos atletas são oficialmente 1,5 km para a natação, 40 km para o ciclismo e 10 Nossa km Senhora. para a corrida a pé. Exige Misericórdia. bastante do atleta, da pessoa que for Com praticar. certeza, eu não consigo correr 2 km sem morrer. Que isso? Nossa, verdade, verdade. Já em natação, eu já pratico bastante natação, mas nunca Corrida, ciclismo, eu nunca 40 fiz km eu de nunca fiz ciclismo. 40 de ciclismo, 1,5 de natação, meu Deus. Do nada, eu nadando, o cara olha pro lado, olha pro outro, só tem eu boiando lá, boiando, tudo morto lá. Tá certo. Fábio, quais as regras do triatlo? As regras do triatlo são simples. Os tem competidores... regra? Tem, Nossa óbvio. É um Senhora. esporte, tem que ter sua estrutura, tem que ter regras. Tá bom, senhor, dê continuidade. As regras do triatlo são simples. Os competidores nadam, pedalam e correm uma distância definida em uma disputa até a linha de chegada. Não me diga. Nossa, Fábio, muito obrigado pela sua participação no Pod CCC. Por nada, Obrigado. eu que agradeço o convite, foi uma honra participar. Tá certo. Antes de eu ir, eu quero apresentar umas curiosidades do triatlo. Tá certo, não. Pode falar isso se tu quiser, né? Você é um especialista. Então, vou falar aqui do Ironman. Misericórdia, tem mais coisa pra falar, misericórdia. O triatlo
no limite da resistência física. O esporte só ficaria famoso alguns anos depois de sua criação. Em 1978, no Havaí, o americano John Collins decidiu realizar uma competição de triatlo que levasse os atletas ao limite, aumentando as distâncias da primeira edição. Surgiu assim o Ironman. O desafio foi aceito por 15 atletas, que concluíram o percurso de 3,8 km de natação, 180 km de bicicleta e 42 km de corrida. Caraca! A mesma distância da maratona. Que isso? Misericórdia, eu tô pasmo aqui, velho. Não consigo, como eu falei, eu consigo 2 km correndo, imagina... Faz sentido não, esse Ironman, né? Homem de ferro, que isso? Exigia bastante do praticante. Atualmente existe um circuito mundial com 139 provas de Ironman. Normalmente as provas duram 9 horas, mas o tempo limite pode chegar a 17 horas. Meu Deus do céu, velho. Ei, imagina como é o treinamento desses caras. Nossa. Por exemplo, o fisiculturismo já é outra coisa, mas os caras passam o dia todo treinando. Nossa. Imagina um cara que faz triatlo, ele tem que correr, nadar, ele tem que fazer ciclismo. Não que o fisiculturismo também não faça. Eu conheço alguns atletas que fazem natação, mas imagina eles que tem que treinar todos os dias, eu não sei, mas deve ser todos os dias treinando Nossa pra senhora, chegar no todo dia. limite e passar do limite. E um treino pesadíssimo. Pesadíssimo. Pô, verdade, verdade. Nossa, tá certo. Gente, agora a gente vai fazer uma pequena pausa aqui, tá? Pra gente respirar um pouco. E é isso, voltamos em breve. Ah, tô com sede já de tanto falar já, você não cala a boca também, pelo amor de Deus. E aí, gente, voltamos. E vamos- Exatamente, voltamos, ele interrompendo mais uma vez. Tá certo, tá certo. Gente, agora a gente vai continuar com o Enísio agora. Ele vai começar a responder as perguntas. Vamos lá. Enísio, quais são as modalidades que formam o triatlo? Primeiramente, vamos começar com as modalidades que formam ele triatlo. Hoje, o triatlo olímpico consiste em uma disputa de 1.500 metros de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Caraca. Eu não aguentava Corrida. não. Exatamente. Eu não aguentava não. E eu? Nossa, 2 Estaria segundos. caído no primeiro segundo. Esse também, mano. Eu cheguei até... Eu tinha vomitado. Quem pode praticar o triatlo? Vamos lá. Nas disputas do triatlo, competem homens e mulheres e pode ser praticado também por pessoas com variados tipos de deficiência, como cadeirantes, amputados e cegos. Caraca. Fico imaginando cadeira. Como é que o cadeirante corre? Tô brincando, tô brincando. Vai dar problema isso Tô aí. brincando, ó, gente, Censura, brincadeira. repreende. Brincadeira. Meu Deus Ó, do censura, céu. hein? Ó, tá bom, quais são os benefícios que o triatlo traz? Melhora da capacidade do sistema respiratório, prevenção de diabetes e outras doenças crônicas, como hipertensão e colesterol. Você precisa fazer, tá gordinho você. Diminuição do risco de osteoporose, tá ficando velho. E combate à depressão. Caraca, melhora do sistema respiratório, eu preciso disso, cara. Eu corro 2 segundos e já começo a ficar cansado. Banana, uma delícia. Ó, tá bom, e quais são as figuras mais conhecidas que praticam triatlo? Flora- E qual é a sua Pera, calma, pô. Meu irmão. E qual é a situação dos investimentos no triatlo? Vamos primeiro para as figuras, seu apressado. Flora Duffy, atual campeã olímpica e mundial feminina. Feminina. O norueguês Christian Blummenfelt, nossa que inglês, que conquistou o ouro em Tóquio de 2020. Os norte-americanos Taylor Canib, esse nome aí, Kate Zaferes e Taylor Spivey. Caraca. Bom, agora falando sobre os investimentos, o triatlo ele recebe até que investimentos significativos, mas ainda precisa de mais investimentos para crescer ainda mais. Como eu falei no começo desse podcast. Ele tá começando ainda, né? O triatlo começou onde? Em 1982, que ele realmente se tornou um esporte de verdade. E em 2000 que virou um esporte olímpico. Pô, cara, muito interessante. E porque se deve ele ser um esporte muito reservado às elites. Ele é um esporte mais de nível elite. Ele é mais pra quem Ele tem não um é físico tipo melhor. algo feito futebol que é popular entre a população em geral. O triatlo é algo mais... É como se fosse o social. golfe, né? É como se fosse o golfe. O golfe, Isso. todo mundo conhece, mas quase ninguém assiste. É, por exemplo. Porque pode ser golfe é esporte rico. Praticamente só os milionários ricos fazem o tal esporte, que é o golfe. Tá certo. Não, tá certo. E também o triatlo, como ele tá começando, ele não tem tanto investimento, tipo o futebol, entendeu? Como o Fábio deu exemplo aqui. É, Mas é isso, gente. basquete. Tem isso também, basquete.
E é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast sobre o triatlo. Mas. Fala aí. Vamos falar que esse esporte ele é um esporte de elite, como o Fábio falou. E vamos falar sobre estratégias para a vitória. Tá Né, certo, Fábio? tá certo. Não, pode ser. Uma Nós vamos estratégia falar aí. umas estratégias para a vitória. E quem tem interesse em fazer o triatlo? Se quiser morrer também. Eu ia morrer. Começando com... eu sei morrer já. Começando com Fábio. Vamos lá, Fábio. Fala aí. Estratégias para a vitória do esporte, do triatlo. Todos os triatletas partem em iguais condições, mas alguns fatores fazem a diferença, como as ondas e a maré. Durante a prova de natação, quanto mais agitada estiver a água, os atletas que nadam melhor saem favorecidos. Ou seja, além do esporte já ser um esporte difícil, ainda tem as condições do próprio ambiente que complicam, tipo a Por água. exemplo. Por exemplo, a água. Por exemplo, você tá fazendo num lugar frio. Quem vai suportar uma água de 0 graus, por exemplo? Meu Deus. Nossa, quase Quem vai congelando suportar já, né? nadar 40 km, né? 40 quilômetros de natação. Não, Meu 1,5 km de natação no gelo. Nossa, no... O cara é o quê? É um urso polar para estar andando no gelo? A sorte é que a maré, ela influencia também, às vezes, a favor dos competidores. Porque, às vezes, a maré, ela tá indo pro lado que os competidores estão indo. Então, acaba dando um impulso ali. E quando vem contrário, é ruim para os competidores, mas porém eles podem fortalecer mais por causa da correnteza que vem atrás. Eles fazem mais força para nadar e também fazem mais força para nadar. Então eles acabam exercitando mais, né? E imagina você, depois de ter que nadar bastante, ainda com o próprio ambiente podendo lhe dificultar, você ainda ter que sair na pressa para poder trocar para roupa de ciclista. Exatamente. Nossa, quanto? É instantâneo. Terminou a natação, eles têm que ir logo tirar a roupa da natação e já colocar o equipamento do ciclismo e correr pro ciclismo. Tempo Pô, é 12 dinheiro. e são- Tempo é dinheiro. E são 12 quilômetros de ciclismo. Então é muita não é à coisa. toa que essa frase existe. Tempo é dinheiro. Tá certo, tá certo. Ô, o podcast de hoje foi legal, galera. Muito obrigado Mas aí. ainda tem mais. Você- Calma. mais, tem você mais, tá tem mais. pensado, você tá porque Tá quem vai pensado. embora? Ah, tá pensado o bichinho, mas tá com fome. Não, vocês são especialistas, vocês falam aí. Bom, Vamos ver aí, então. vamos dar continuidade às estratégias, né? Assim, não Tem mais estratégias? não, Vamos ver, é, então. não é as estratégias, mas sim um resuminho pra conseguir pegar, né? As estratégias. Como, continuando com o Fábio, não é sair da água e correr para completar a tal etapa de ciclismo. Os competidores precisam deixar a touca e os óculos em uma caixa e só depois colocar o capacete e pegar a bicicleta. Foi como ele falou. Então, como Você tem que sair da água nas pressas, você tem que trocar de roupa, deixar os óculos, touca, você tem que deixar tudo pra você conseguir pedalar direito. E sem contar que você vai estar todo molhado. Nossa, pedalar Molhado dá molhado é uma, horrível. dá uma agonia. Você não imagina. Por exemplo, Fábio teve uma competição um dia desses. Ele saiu da piscina, bicho. Eu fiquei olhando, eu quase gritei: vai, Fábio! Fábio, tu consegue! Ele tava em segundo lugar, chegou em primeiro e ganhou. Aí, Mas assim, ele chegou no maior sacrifício, porque pedalar molhado, então não é fácil um caramba que é fácil. Você tem que pedalar, você fica escorregando, por É exemplo. difícil. Vamos supor que a seta tá levantada pra cima. Levantada pra cima. Tá levantado. Tá levantada. Aí, você tá todo molhado e você tem que pedalar. Você pedala escorregando pra trás. Você tem que. Escorregando, né? Com muita força. Já deu pra imaginar, E né? o frio, né? E o frio. Sem Nossa. contar no frio. Quando você tá molhado e você tá andando de bicicleta, quando o ar bate, você sente mais frio ainda, porque você tá molhado. Mais frio ainda. Nossa, é horrível isso. Bom, no ciclismo tem uma tática. Para administrar energia e recuperar o tempo perdido na natação, andam em filas ou blocos. E, assim, aproveitam a ausência do vento e pedalam com maior velocidade. O problema é se o vento vai estar a favor deles. Nossa, se ele tiver ao contrário, então ferrou, né? Nossa. Bom, o mesmo cuidado com os equipamentos acontece depois de completar a etapa de ciclismo. Perdão. Os atletas empurram suas bicicletas até o local apropriado. E ainda tem isso, tem que empurrar a bike, olha que massa. A bike pro local desejado. Você não pode sair já pedalar. Só sair, né? Você tem que pegar a bike e levar pro local. E ainda depois ainda tem o quê? O que tem aqui mais?
Alzheimer, vai. Alzheimer. Que tá Aí Alzheimer. lá, calçam tênis. Calçar tênis molhado é a maior agonia desse planeta Terra, pra mim, né? Porque tipo, você tomar banho tá bom, tomar banho de short tá bom. Agora, você molhado, colocar tênis. Nossa Não dá, não senhora. E ainda são mais 5 km de corrida. Imagina correr 5 km. 40 de ciclismo. Ai, que Nossa que massa. senhora. Ai, meu Deus. Calçam os tênis e saem para a corrida. Etapa em que as provas costumam ser decididas. Exaustos, reúnem todas as suas forças e se transformam em exemplo de superação. Os caras viram emblema de superação. Eu não sei se vocês já viram o filme de Rock Balboa 4. Não, nunca vi. Eu também não vi, não. Não, se vocês não viram, vocês vão ter mais ou menos uma noção. O lutador chamado Ivan Drago, ele é da União Soviética, É certo? ele é russo. E praticamente o cara parece que virou presidente do país no dia da luta contra o Rock. Porque o Rock ele foi totalmente vaiado na luta contra ele. Ele chegou todo normal aqui, normal já, né? Quem sabe qual é o filme de Rock vai saber qual é o esporte que eu tô falando, mas eu vou falar, é o boxe. O boxe pra mim é um dos melhores esportes que tem. Eu gosto muito do boxe. Ou seja, Ivan Drago ele foi muito bem falado pelos nazistas, pela União Soviética. Censura isso aí. Pela União Soviética, que fizeram até um quadro dele com o símbolo, sabe? Por exemplo, um quadro gigantesco, maior que essa casa aqui. Gigantesco mesmo. Maior que essa casa também foi fogo. Bem grande mesmo. Com a cara dele, as luvas e o símbolo da União Soviética. Ou seja, ele foi um exemplo pra União, pro boxe da União Soviética, dos russos. Caraca. Isso serve pro triatlo, né? Pro teatro. Serve. Tem uma imagem assim. Também, Fábio, uma coisa que aconteceu comigo, faz anos já. Eu tava numa competição e cheguei em segundo lugar. Aí o tabacudo, que é aqui como a gente fala na minha terra, aqui em Recife, ficou, né, chamando atenção, sabe? Não sei o quê. Aí todo lugar que quer fazer isso, ele quer chamar sua atenção, quer irritar você, você tem que ficar na maior calma possível. Quando você não tá bem, quando você já tá num dia muito ruim já, você tá pé da vida, e o cara eu quase briguei com o cara. Nossa. Gritei na cara dele, apontei o dedo na cara dele, saí de lá com segurança. Nossa senhora. Nossa, o cara deve ter ficado bravo também. Ou seja, falando sobre isso, quando terminar o jogo, você tem que ter disciplina. Ah, ganhou, beleza, nossa, jogou bem, nossa, nadou bem, beleza. Tem que ter disciplina, é sacanagem. Ir embora. Você não tem disciplina. Porque se você não tem tudo. controle de suas emoções, isso mesmo, disciplina é tudo. Quando você não tem controle de suas emoções, você se ferra. Tá certo. Tanto que, pô, já vi muita briga desnecessária em Em vários futebol, por esportes. exemplo. Nossa, o futebol tem muito. Torcida. Caraca, eu vi. Ó, é outro assunto, não é nem o triatlo, é futebol. Só que ser. no jogo do Flamengo, né, que é o time que eu torço, jogaram uma garrafa na cara do Bruno Henrique, que ia pegar no juiz, e o nosso time ia ser desclassificado. Isso tem que acabar, velho. Não pode continuar isso. Isso aí é O sacanagem. futebol tá tornando algo. O futebol é um esporte, certo? Certo. Mas a torcida tá fazendo com que o esporte seja seja sujo, sabe? Sim, tá certo. Seja sujo pela própria torcida. Você tem torcida que fala, não, você gosta do esporte, tá, você gosta do esporte. Por exemplo, o que se time. prejudica por conta de Exatamente, por por conta causa de disso. torcida. E sem falar que tem jogadores que fazem contratos com times adversários pra ganhar uma certa quantia de dinheiro. Exatamente, cara. Isso muito suja sacanagem. muito o esporte. Esporte sem seu time. E isso são casos de esportes famosos. Imagina o triatlo que não é tão famoso, o tanto de briga que deve ter lá dentro. Sacanagem. Sem contar que pode não ter até muitas brigas que nem o tanto, futebol, já que não é um esporte tão Tão conhecido. populoso, né? E quem não conhece pessoas que já brigaram. E também que não passa na TV. Verdade. Também não passa na TV. Eu nunca vi um canal na triatlon, não sei o que, não sei o que. Também não. Mas enfim, é só isso que eu tenho a falar. Mais respeito nos esportes em si. Tá certo. Principalmente em lutas. Quando o cara perde, tá bravo, tá todo machucado, você tem que manter a calma. Manter a calma e tem que ter disciplina. Perdeu, irmão. Porque esporte de luta é justamente briga, né? Então, se você tá ali no meio da briga, né? Você ganha ou você perde, independentemente. E você perde com respeito, acaba que se gerar uma briga pior, acaba ficando ruim pra você. Porque você tá com
você tá desrespeitando e acaba que se tiver realmente uma briga de soco de novo, acaba que já começa a ser, não liberado, todos os golpes, essas coisas. Mas não vai ter essa de regra, porque vai ser uma briga de verdade. Não vai ser uma briga de esporte, Então, entendeu? vai ser uma briga de rua. Disciplina Exatamente. é tudo. Disciplina é tudo. É. Disciplina é tudo. Você tem que ter Exatamente. disciplina e ter que controlar suas emoções. Isso aí é um ponto interessante, tá? Disciplina também em todos os esportes, independente se é triatlo, se for qualquer coisa. Mas é isso. Mas foi só isso. O importante é você ter disciplina. Independente do esporte que seja. Você tá sendo zoado, ignora. Você tá sendo maltratado. Você tá sendo zoado de novo. Você só ignora. Foca no seu objetivo, que é o quê? Ganhar. Não ganhou, beleza. Você tem a segunda chance. Sempre ter segunda Sempre vai Levanta ter a a segunda cabeça e chance. segue em frente. Exatamente. Você tem que seguir em frente. Você não pode chorar pelo leite derramado. Exatamente, tá certo. Ó, gente, é isso. Também a gente falou sobre as pessoas, né? Deixa eu ver aqui o nome, Flora Duff, Christian Blumenfeld. Esses aí podem ser exemplos, tá? Se vocês quiserem ver como eles fazem, pesquisar, pode pesquisar aí, tá? Eles provavelmente vão dar uma ajuda caso você queira começar, caso você se interessou aí. Você pode começar já seguindo os passos deles. Tá certo? Muito obrigado aí, Fábio, Por pela nada, agradeço apresentação. o convite. Muito obrigado nisso. Valeu, E é é isso. nóis. E agora, esse foi nosso podcast sobre o triatlo, tá bom? Agradeço a vocês todos pela atenção e até o próximo podcast. Valeu! Tchau, tchau.